Bom, para anular a direção, como eu ensinei, veja, eu juntei a entrada e o retorno e fiz o famoso bypass. Esse bypass, a gente mantém o fluido dentro da caixa de direção e, ao invés dela voltar para cá, onde estaria a bomba, né? Bombear, e ela bombeia para a entrada, juntei as duas partes e ela mantém o fluido dentro da caixa. Tem diversos jeitos de fazer isso, tá? Eu ensinei no canal, mas está feito o bypass. Bom, então teoricamente eu transformei ela numa caixa mecânica, pois a gente não tem mais a bomba bombeando, né, com pressão a direção. Claro que ela ficou dura e muita gente me questionou falando, Ninja, por que você não pôs uma caixa manual no seu carro? Manual, uma caixa mecânica, né? Saiu em poucos carros aqui no Brasil, é bem raro de achar. Se eu não me engano, em alguns DX saíram. Mas hoje eu vou explicar para vocês um negócio chamado Steering Ratio e por que algumas caixas são mais diretas do que outras, tá bom? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja Custom Cars. Vamos lá! Ninja! Bom, a gente tem dois fatores num sistema de caixa e direção. A primeira é o próprio volante aqui, desenhar um volante tão bonito aqui, e o outro é o quanto as rodas vão virar para um lado e para o outro. Tá? Esse aqui é o pneu visto de cima. Bom, existe uma coisa chamada lock to lock, é o famoso batente ao batente, que é quantas voltas um volante dá para um lado e para o outro, até que dê o seu final. Então, tem carro, você pode ver que está 1,5, pum, chegou, meio, 1,5, pum. Tem outros que dão 3 voltas para um lado, 3 voltas para o outro. Essa aqui nós vamos chamar de batente ou batente, ou lock to lock. Lock to lock em inglês. E o outro vai ser o quanto as rodas vão virar. Bom, esse de batente a batente é muito mais simples. Então, se ele tiver, por exemplo, 4, quer dizer que ele vai ter 4 voltas de batente a batente. Então, dividindo por 2, claro, se você tiver com o volante no meio, você vai dar 1, 2, voltou para o meio, 1, 2. Simples, né? Ou seja, quanto menor esse número de lock to lock, menos voltas o seu volante vai dar até a roda chegar no seu limite, no famoso batente. Só que não se engane, muita gente só pensa nesse número aqui para falar, nossa, se a direção é direta ou não. E agora nós vamos falar sobre steering ratio. Bom, steering é direção, então em inglês, por exemplo, isso aqui chama steering wheel, steering ratio é razão, proporção da direção. Bom, eu pensei em fazer um vídeo sobre terminologias em inglês importantes. Se você achar interessante, deixa no comentário aí, que eu elaboro um vídeo com os principais termos em inglês dos nossos carros, tá? Vamos continuar. Bom, então você vai ver em algumas relações de caixa de direção, até mesmo em ficha técnica de carro, um número, por exemplo, 20:1. O que significa esse 20:1? Quer dizer que nesse sistema de direção desse carro, cada carro vai ter um, tá? Quer dizer que a cada 20 graus que você virar a direção, as rodas vão virar 1 grau. Essa é a proporção. Então, virou 20 graus, a roda vai virar 1 grau. Ou seja, quanto menor essa relação, por exemplo, 15:1, mais direta é a direção. Porque você imagina, se você vai virar 1 grau na direção, aqui você precisa de 20 graus, numa direção mais direta, você só precisa de 15, e assim por diante. Então, obviamente, se você virar 30 graus, você vai virar 2 graus na direção. Numa relação direta, essa direção seria 2 vezes mais direta do que essa aqui. Então, por exemplo, essa aqui nesse caso, 30 graus nessa aqui, vira 2 graus na direção. Bom, quanto menor o número, mais direta ela é. Mas vamos lá. Então, para saber quantos graus as suas rodas vão virar numa volta completa, existe uma pequena fórmula, que é x dividido por y igual a z. Z é o steering ratio, x é o número de voltas do volante e y é o ângulo das rodas. Então, aplicando numa conta reversa, 360, que é uma volta inteira, dividido
por 20 igual a 18. Uma outra continha aqui, só para exemplificar, dividido por 15 igual a 24. Então, olha só como essa aqui é muito mais direta que essa. Fazendo a mesma relação, em uma volta do volante dessa, nós vamos virar 18 graus e nessa aqui, 24 graus. Agora, por que eu não coloquei uma caixa mecânica no Honda e fiz o bypass da minha caixa hidráulica? Tudo por causa do steering ratio. E antes de eu falar das caixas do Honda, o que eu falei para você não se enganar de quantas voltas dá, porque depende do carro, né? Digamos que esse carro aqui vire 90 graus as rodas. Você pode ter o mesmo steering ratio, então você pode ter uma direção rápida, mas, num caso, carro que vira menos, carro que vira mais, então a relação não é direta, tá? Agora eu vou dar uns números aqui interessantes, tome nota. A caixa mecânica que saiu nos DX, que eu falei que eu pensei em colocar e não coloquei, tem um steering ratio de 19 para 1, ou seja, cada 19 graus do volante vira 1 das rodas. Já a caixa hidráulica dos 92, 95 tem um steering ratio de 17,5 para 1. Pode parecer muito pouco isso aqui, mas na hora do feeling na direção, já dá para sentir a diferença. Uma continha rápida aqui, só numa volta do volante, já dá uns 2 graus de diferença nas rodas ali. Mas agora eu vou mostrar outros números muito interessantes. A caixa dos 96-2000 é praticamente igual, é 17,7, então elas são muito parecidas, mas você já deve ter escutado sobre a relação de caixa de marcha do Integra Type R ou Type R DC2. Esse aqui, ó, tanto pré quanto pós facelift, que ele tem a das caixas mais diretas dessa geração, que é praticamente plug and play, onde o Integra normal tem uma relação de 16,1 para 1 e o Type R 15,7 para 1. Olha a discrepância para uma caixa mecânica do Honda. Isso aqui é muita diferença. Então, o pessoal ou coloca a caixa do Integra, isso aí na gringa é muito mais fácil, né? Porque tem, ou troca a parte de engrenagem interna e joga essa engrenagem aqui nessa caixa de direção. Ela é plug and play, tem ainda uns trabalhos para fazer, é caro, mas é uma coisa interessante. Só por curiosidade, o Civic Type R novo, se eu não me engano, a relação é 12 para 1. Então, a hora que eu dirigi, né, o Type R, você sente que é um absurdo o quanto ele é direto. E mais uma informação, com Fórmula 1, por exemplo, a relação é praticamente 1 para 1. Só que tem uma coisa, quanto mais direta, mais arisco é o seu carro, porque você está com o volante aqui, qualquer coisinha, obviamente, vai virar mais o ângulo das rodas. Então, em altas velocidades, né, em carro, ainda mais carro de passeio e tudo mais, quanto maior for isso, mais seguro vai ficar o carro, porque você vai virando a direção e a roda não está virando tanto. Se você tiver um carro super arisco em alta velocidade, qualquer ângulo, quanto mais velocidade, mais chance do seu carro perder a direção, tá? Então, toma muito cuidado. Mas é isso aí, isso aqui é mais uma série sobre a parte de corrida que a gente vai ter do Ninja. Quando eu terminar essa quimioterapia, pelo menos essa fase dessa quimioterapia, nós vamos colocar o carro na pista. Antes disso, estou trabalhando parte de aerodinâmica, freio, vou mostrar o Ninja inteiro para vocês, tá bom? E muita coisa vai rolar de preparação, informação como essa aqui, porque aprender é sempre bom. Ó, não se esqueça aqui, consultoria da Ninja aqui para tirar dúvidas diretamente comigo. Fala comigo direto no WhatsApp, tirar dúvidas sobre o seu carro, o que fazer, sobre o projeto, marca e tudo mais. E ajuda o canal, porque esse tipo de informação dá trabalho para fazer e ninguém assiste. Tá bom? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja, que são caras. Valeu!